Pai do Senhor para os irmãos, sou William Leati e no vídeo de hoje a gente vai conversar aqui sobre uma notícia que está rolando aí, ainda é repercussão daquele caso ainda da pastora Helena Raquel, são resquícios disso que está acontecendo no meio gospel hoje, né, dessa denúncia aí, de muita coisa que está acontecendo hoje na igreja evangélica, concernente a falas de pastores, né, que às vezes são interpretadas como proteção para aqueles que estão cometendo algum tipo de irregularidade ou crime dentro da igreja, principalmente contra a mulher, né. E aqui o pastor Marco Feliciano fez um pedido na justiça para derrubar uma postagem da jornalista Raquel Sherazade, sei que muitos de vocês conhecem ela. Então a gente vai ler essa notícia aqui e vai conversar um pouco sobre essa questão e vamos ver quais lições a gente pode tirar disso aqui, tá. Então eu vou estar lendo com vocês aqui a notícia e vocês acompanham aí para a gente poder entender um pouco desse caso, o que está rolando aí, né? E a tendência é mais falas surgirem de pastores que foram gravados. Hoje tem câmera no culto, todo mundo é gravado, tudo que está sendo falado nos cultos hoje são gravados. Isso vai para a internet e gera um problema grande, irmãos. Gera um problema imenso. Então tá aqui a notícia, ó. Justiça nega pedido de Marco Feliciano para derrubar a postagem de Raquel Sherazade. A decisão ressaltou que a jornalista baseou sua crítica em uma declaração feita pelo próprio pastor Marco Feliciano. Isso aí deve ter sido uma pregação dele antiga, que ele falou alguma coisa e a gente vai ver a fala dele aqui, ó. Então tá aqui o pastor. Gosto muito do pastor Marco Feliciano, tenho muita admiração por ele até hoje. Pastor pentecostal, gente boa e um ótimo também político, diga-se de passagem. A jornalista Raquel Sherazade, sempre com suas críticas bem ácidas, mas aqui eu sou obrigado a concordar com o que ela falou. A justiça negou o pedido liminado ao deputado federal e pastor Marco Feliciano para que uma postagem da jornalista Raquel Sherazade fosse removida de suas redes sociais. Feliciano buscava a retirada imediata do conteúdo, a proibição de novas publicações sobre o tema e direito de respostas e uma indenização por danos morais no valor de R$ 81.000 e alguns centavos ali. A polêmica gira em torno de declarações feitas pela jornalista sobre submissão feminina e violência doméstica, com base em falas públicas do próprio deputado. Então vamos lá. O que aconteceu? Qual foi a fala? A decisão proferida pelo juiz André Frederico, aí tem um nome meio chatinho aqui, Sena Horta, né? Considerou que a publicação de Sherazade está protegida pela liberdade de expressão. A jornalista utilizou um trecho de uma pregação de Marco Feliciano, onde ele dizia que delegacia de crente assembleano se chama círculo de oração, para criticar o que ela interpretou como incentivo a que as vítimas de violência doméstica buscassem o ambiente religioso em vez das autoridades policiais. Ó, tá vendo? A fala do pastor aqui, ó, ele não pode dizer que essa fala dele aqui é uma fala inocente, que não está livre de inúmeras interpretações. É claro que está livre de inúmeras interpretações, né? Infelizmente está, né? Você está dentro de uma igreja, as pessoas que estão ouvindo o sermão, estão ouvindo o que o pregador está falando, eu sempre tenho o costume de dizer que a pregação, ela vira lei para alguém. Então, tudo aquilo que o pregador fala em cima de um púlpito vira verdade para alguém. Então, a gente não pode sair falando coisas aleatórias e achar que as pessoas que estão lá embaixo não estão, né, elas não são livres para interpretar isso da maneira que elas bem quiserem. Então, a mulher que pode estar apanhando em casa pode interpretar que não pode levar o seu marido à delegacia. Entendeu? Essa fala, ela é muito clássica e ela pode sim seguir essa interpretação. Então, aqui, a crítica da jornalista a essa fala, ela, na minha opinião, ela é bem coerente, tá? Ela é bem coerente, sim. Mais que alguém vai criticar aí, vai dizer que eu tô, né, que eu tô me equivocando aqui, mas não. Mas essa fala dele aqui, ó, para quem está no ambiente de igreja, né, delegacia de crentes, semelhante, se chama de oração, ela tem inúmeras interpretações. Embora o pastor não, embora que no contexto da pregação dele não fosse esse, mas gera sim esse tipo de interpretação. Entendeu? Tanto que a justiça que analisou, ó, análise judicial sobre a liberdade de expressão. Na análise preliminar, o juiz não identificou ofensas diretas ou imputações ilegais que pudessem caracterizar um abuso do direito de crítica. A decisão ressaltou que a jornalista baseou sua crítica em uma declaração feita pelo próprio Marco Feliciano em uma fala pública. Trata-se em juízo perfunctório, porque não sei nem o que é isso aqui, de críticas a ideias defendidas por pessoas pública, ancorada em declaração do próprio autor, escreveu o magistrado. Então, ou seja, ele não ganhou uma causa, porque o magistrado entendeu que ela tem o direito, sim, de criticar aquela fala. E assim,
essa não vai ser a única pregação que vai ir para a internet, que já está na internet, né, que as pessoas vão começar a analisar, vão começar a procurar, né, as falas dos pastores. Existem inúmeras falas, irmãos, existem muitas coisas que os pastores falam. É por isso que às vezes a gente tem que se ater à palavra de Deus e a pregar o evangelho. Quando você prega o evangelho, você não tem problema, né? Tanto que talvez eu esteja errado, talvez eu esteja certo na minha colocação aqui, mas você não vai ver pastores batistas tradicionais tendo problema com justiça, tendo problemas com essas coisas. Você não vai ver pastores presbiterianos também tendo esse tipo de problema. Por quê? Porque eles se atêm a pregar a palavra de Deus, a pregar o evangelho. Agora, os pastores pentecostais e das outras denominações, eles têm a mania, né? Eles têm a mania de colocar em suas pregações suas próprias ideias, né? Quando você coloca a sua ideia dentro de um texto, isso é muito perigoso, né? Porque você está falando ali para um público, e o público é diverso, né? E esse público, né? E esse público aí, ele pode interpretar essa fala como ele bem quer. Que nem o pastor Silas Malafaia estava reclamando que tiraram a fala dele do contexto lá, quando ele também deu uma declaração muito parecida com a do Marco Feliciano, só que um pouco diferente, né? Quando ele disse que você não deve tocar no ungido, né? Que você se você vê do ungido lá, você tem que sair da igreja, sair daquela igreja, não toca no ungido, não mexe com o ungido, né? Deixa o ungido na mão do Senhor. Quer dizer, outra fala também, embora o contexto que ele esteja falando seja outro, para quem está dentro da igreja, a interpretação disso aí, ela é muito, sabe, ela é muito particular, ela é muito particular. Então você tem ali pessoas que você está num ambiente espiritual, né, aonde cada fala do pastor ali, essa fala, ela é uma espécie de verdade de Deus sendo falada naquele local, né? Ali. Então, tudo que o pastor fala, né, as pessoas que estão reunidas na igreja, elas acreditam piamente que aquelas verdades ali que o pastor está falando, elas são ditas por Deus. Então, você imagina só, o pastor diz uma coisa dessa, para a irmã que está ouvindo, está de repente ali em oração, pedir uma confirmação para Deus de alguma coisa, de alguma situação, ela acaba baseando a sua decisão, né, naquilo que está sendo falado em cima do púlpito. Então, a gente que prega precisa tomar muito cuidado com o que fala em cima dos púlpitos, principalmente nos dias atuais, aonde você tem várias pessoas com câmeras dentro da igreja gravando o que está acontecendo em nossos cultos. E é por isso que a internet tá cheia de vídeo, tá cheia de, de postagens aí de pastores que, infelizmente, né, se equivocaram e falaram coisas que hoje está vindo à tona. Então, aquela declaração da pastora Helena Raquel explodiu, né? Vai vir outros vídeos, vai vir outras contestações de falas que foram proferidas na igreja, tá? Então isso aí vai acontecer, gente. É a nova tendência. Então é preciso tomar muito cuidado com o que se fala na igreja. Isso é bom para que os pastores, todos eles, tenham responsabilidades naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo pregado, né? O púlpito não é o lugar aonde eu tenho que implantar as minhas próprias ideias. O púlpito é o lugar onde eu tenho que me ater à palavra do Senhor e pregar essa palavra de uma maneira clara, objetiva, né? Existem textos muito difíceis da Bíblia que as pessoas podem interpretar como textos machistas, então a gente precisa explicar esses textos, precisamos ser claros naquilo que nós estamos falando na igreja, tá? Então tá aqui essa notícia, e isso aqui vai ser muito comum no meio gospel hoje em dia, viu? Então vamos pegar isso aqui como exemplos, e você que está em cima de tribuna, você que prega, então toma cuidado, irmão, toma cuidado com o que você fala, tá bom? Então, irmãos, até o próximo vídeo, para a gente poder comentar, né? Até a nossa próxima notícia aí, que Deus abençoe a todos nós e que Deus nos ajude.